Olá, tudo bem? André Oliveira Oficial, obrigado por você acompanhar aqui o nosso canal e fazer nossas aulas e também agora ouvir aqui as minhas histórias de professor. A ideia desses vídeos aqui é contar um pouquinho das minhas histórias durante 30 anos, né? Estou nessa área há mais ou menos 30 anos, são muitas histórias engraçadas, histórias de vida e também quero aqui partilhar com vocês, tá? Importante, chegamos a 150 mil inscritos, pô, show de bola, brigadão de coração pelo carinho todo que vocês têm, de muitas pessoas, todas as aulas que fazem deixam um comentário, porque sabe que isso é muito importante para o canal. Perca aí 30 segundos, faça um comentário, André, pô, fiz a aula hoje, gostei, obrigado, você nem imagina como você ajuda o canal, ok? Bom, há uma coisa muito engraçada que acontece, que eu já ouço isso muitas e muitas vezes quando eu dou aula, e que as pessoas têm que entender isso. Então, imagina, eu faço um exercício super difícil, uma prancha muito difícil, onde sobe as pernas, os braços, ou uma flexão mais forte, e eu acho que se eu ganhasse 10 reais cada vez que eu ouvir isso, eu estava hoje milionário. Então acaba o exercício e os alunos, pá, André, pô, você consegue fazer porque você é professor, você consegue fazer. E não, gente, não é assim. Como vocês devem entender, eu não nasci assim, ou seja, eu não saí da barriga da minha mãe sabendo dançar, fazer flexão de braço, fazer prancha, né? Tudo isso é um trabalho contínuo que eu fui fazendo ao longo dos anos e que resultou de eu conseguir fazer algumas coisas. Por isso que eu bato muito nessa tecla, não só no canal, como também nos cursos que eu tenho, as aulas completas que eu tenho nos cursos, onde que eu digo que o mais importante é a construção que você vai fazer, é a construção ao longo do tempo. Essa ideia de você emagrecer 5 quilos em um mês, isso é completamente errado, tá? Primeiro que, fisiologicamente falando, nem é saudável. Depois, é um objetivo que você pode até alcançar durante algum tempo e depois é óbvio que você não vai conseguir manter esse objetivo, porque é muito doloroso, né? É como alguém, por exemplo, imagina eu começo hoje, em vez de fazer refeições normais, começo a comer uma lata de atum por dia só, como aquele ator, o ator que fez o Batman, que é o Christian Bale, ele fez uma dieta para fazer um filme que era O Maquinista. Quem é que viu esse filme? Escreve aqui embaixo. Esse filme é espetacular, tá? Ele emagreceu quase 40 quilos para fazer o filme, né? Porque ele ficou bem magrinho no filme. E ele comia uma lata de atum por dia só, né? Então, você pode até conseguir fazer isso durante um tempo, mas obviamente você não vai conseguir fazer isso para o resto da vida. E se você não tiver um controle alimentar, é natural que você volte a ganhar o peso novamente. Então, a ideia que você tem que ter é uma ideia de construção ao longo do tempo. Isso vale também para o exercício físico, para a dança. E é por isso que eu bato tanto aqui no canal, coloco as coreografias passo a passo, ensino um vídeo só uma coreografia, depois a outra. Por quê? Nós já estamos agora com a aula de dança com mais ou menos 9 coreografias ou 10, 9 ou 10, tá? Logo, logo, eu vou lançar uma aula com 10 coreografias. 10 coreografias, cada uma na média de 3 minutos a 4 minutos, mais o aquecimento, são 50 minutos de aula. E 50 minutos de aula de dança dá para você gastar uma excelente caloria, tá? Mas para você chegar aí, você teve que fazer uma construção, você teve que aprender as coreografias, aprendeu a segunda, a terceira, a quarta, fazer a construção. Então, o fato de eu e outros professores conseguirem fazer as coisas, basicamente, ela advém de uma construção. Deixa eu contar para vocês. Eu, dos meus 18 aos 30 anos, eu fiz muito esporte, muitos diferentes. Tá? Eu lembro quando eu comecei a fazer esporte, eu tinha 5 anos de idade, eu fiz judô. Tá? Depois eu fiz basquetebol, eu fiz futebol, eu fiz voleibol, depois fiz karatê, fiz taekwondo. E eu lembro que uma vez uma pessoa me disse assim, pô André, mas você começa as coisas e não termina nada? Quer dizer, eu nunca tive o objetivo de ser um mestre no taekwondo, um mestre no karatê, um jogador profissional de basquetebol, né? Se você for reparar, tudo o que eu fui fazendo ao longo desses anos me ajudou ao que eu sou hoje, né? Não só como ser humano, né? Em termos de disciplina,
a parte física, né? E sem contar a dança, tá, gente? A dança foi a maior parte do que eu fiz na minha vida toda. Mas eu fiz muito outras coisas que não tinha a ver com a dança, como eu falei, basquetebol, futebol, eu joguei muito futebol. E tudo isso me trouxe uma coordenação motora, lateralidade, desempenho físico e tal, para que hoje eu faça um exercício mais difícil e as pessoas, os alunos, mas você faz isso porque você é professor. Não, porque foi uma construção, tá? Outro exemplo, eu fiz taekwondo, eu fiz karatê e eu fiz capoeira. Nunca terminei nenhuma dessas coisas, nunca fui um mestre na capoeira, tá? Mas hoje eu consigo, hoje já há muitos anos, há mais de 15 anos, eu consigo construir aulas de aerobox, aulas que simulam luta e com aeróbica, né? Se eu não tivesse feito essas aulas ou passado por esse processo, eu teria muito mais dificuldade de conseguir juntar a parte coreográfica como professor de dança, por exemplo, com a parte dos exercícios de luta, porque eu não saberia fazer isso e não saberia entender qual é a lógica de você dar um chute lateral ou um chute frontal, como é que a mão vem para frente e por que vem para frente. Então repara, tudo isso é uma construção e o que eu convido a você a fazer é justamente isso, construir ao longo do tempo aqui com o nosso canal e até com outras coisas que você vá fazendo, esse percurso. Tá? Então, quando você ligar uma aula de dança minha e você gosta de dançar e tem 5 coreografias, você conseguiu fazer só 2 ou 3 bem, não tem problema. Volta amanhã, repete a mesma aula, aprende os passos e vá construindo. Depois você vai fazer a outra aula, vai fazer uma aula de aerobox. Tudo isso, né? Vai fazer uma aula de alongamento, vai para um outro canal fazer uma aula de yoga boa. Tudo isso vai construir, né? Você fisicamente, vai fazer uma construção muito legal. E é legal isso porque é uma coisa duradoura, né? É como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Você sobe a bicicleta, cai uma vez, cai duas. Quando você consegue andar, por mais que você fique andando de bike 10 anos, quando você sobe, claro, mas depois você começa a andar, acabou, entendeu? Então, toda essa, eu chamo de um chip, né? É como se o nosso cérebro tivesse um chip e ele guardasse várias informações e tudo isso você um dia que precisar usar novamente, você vai conseguir usar com uma qualidade impressionante, tá? Então o meu convite, o meu desafio a você é que pela adversidade das aulas, você continue fazendo, tá bom? Não vai ligar a minha aula, mas essa coreografia aí, eu não consigo fazer, esse passo aqui é mais difícil. Não, para o vídeo, volta o passo. Olha só, o YouTube existe há 10 ou 12 anos, né? Há 15 anos atrás, nós não tínhamos essa ferramenta que temos hoje, que é gratuita no YouTube, os vídeos são gratuitos, e você pode parar e você pode observar. Eu lembro quando fazia dança, fiz jazz, fiz um monte de coisa, fiz aulas normais, fiz zumba, fiz tanta coisa, enfim. Nós não tínhamos essas ferramentas todas, né? Nós tínhamos que muitas vezes caçar na época, que era o DVD, e eu cheguei a comprar, você não tem ideia, eu cheguei a comprar CDs na época para dar aula, que eu pagava, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu ganhava por uma aula $10, por exemplo, para dar uma aula, e eu comprava CDs que custavam $50, porque não havia no Brasil há 20, 30 anos atrás, né? 25 anos atrás. Então veja, hoje está tudo tão fácil para você conseguir se desenvolver que chega a ser até complicado a pessoa reclamar que não consegue acompanhar uma aula ou se desenvolver fisicamente ou pessoalmente, né? Tanta informação, tanto conhecimento disponível para nós que é quase como uma obrigação nós conseguimos nos desenvolver, tá bom? Então fica esse desafio, fica esse convite, continue fazendo as aulas e a gente vai aqui sempre fazer um trabalho de crescimento. É por isso que o canal, um dia eu ponho uma aula de dança, outro dia eu ponho uma aula de aerocombat, outro dia eu ponho uma aula de tabata ou alongamento. Por quê? Porque para mim, cada aula dessa vai me trazer uma qualidade física diferente da outra. E já agora, para fechar o vídeo, essa ideia de, André, qual é a aula que queima mais? Qual é a aula que, né? Não existe isso, gente. Existe uma construção, tá? Eu vou fazer um vídeo especial falando sobre isso e vou soltar essa semana
dando essa dica e o que eu acho sobre essa ideia errada do qual é a aula que queima mais. Pode ser? Gostou desse vídeo? Deixa aqui embaixo um comentário e nos encontramos então na próxima aula ou no próximo vídeo das histórias do professor. Um abraço, pessoal. Obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça, coloque o seu gosto e um comentário. Já agora, convido você a conhecer os meus cursos na plataforma Udemy, cursos e aulas completas e, atenção, com pagamento único e acesso vitalício. Você compra, paga uma vez só e tem acesso para sempre, tá? Preços especiais. Olha, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, está realmente os links para você clicar e adquirir. Grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo.